Olá, o nosso trabalho tem como tema uso ético e responsável da inteligência artificial generativa. E o nosso grupo é composto por Alexandre, Ana Júlia, Liliane, Letícia e eu, que sou Nayara. Temos, primeiramente, que compreender o contexto que a inteligência artificial está inserida. Como uma das tecnologias mais transformadoras do século XXI, ela representa não apenas um salto tecnológico muito grande, mas também um desafio ético e filosófico para a nossa sociedade, onde adotar máquinas que tenham capacidade de aprender, decidir e agir de forma autônoma em áreas que são muito sensíveis, como a saúde, a justiça, a segurança e a comunicação. Então, a sociedade se vê diante de um paradoxo, onde é importante garantir que essas ferramentas que são criadas para otimizar e também ampliar o potencial humano, seja capaz de fazer isso sem reproduzir ou amplificar ainda mais a desigualdade, as desigualdades, os preconceitos e as violações dos direitos fundamentais. Portanto, esses desafios éticos da inteligência artificial, ela tem um choque entre um potencial muito grande, um potencial inovador, com o real impacto que essas tecnologias têm sobre a sociedade. Então, essas são questões centrais, né, e bastante atuais, onde que é necessário observar, discutir e tratar sobre o tema para que essa convivência com a tecnologia seja realizada de forma saudável, né, com esses temas urgentes que possam, né, que podem permitir um viés discriminatório muito grande por causa do uso de algoritmo e até ameaçar a privacidade e as responsabilidades de decisões que são realizadas de formas automáticas. Então, esses dilemas, né, esse debate entre transparência, prestação de contas, justiça e privacidade são questões que nós, enquanto sociedades, necessitamos dialogar sobre, porque a inteligência artificial ele é um agente, né, que decide de forma automática e muitas vezes opera de uma forma opaca e em uma escala muito grande. Então, é necessário que esses pilares sejam bastante discutidos, né? A transparência para entender como que a inteligência artificial ela decide essas decisões, né? Ela toma essas decisões, né? E quais são os pontos que são considerados dentro, né, dessa tomada de decisão. A prestação de conta, uma vez que o ser humano é que tem, né, as responsabilidades, mesmo que utilizando ferramentas que sejam realizadas, que sejam realizadas de formas automáticas. A justiça para poder evitar a discriminação, né, de amplificar ainda mais essa discriminação que já existe dentro da sociedade, e limitar a vigilância, né, uma vez que que você, né, que a pessoa decide, né, toma a decisão de usar a ferramenta e ela coloca ali, vincula ali muitos dados e aí você perde a sua privacidade, e aí é necessário observar também essa questão da privacidade. Então, a inteligência artificial é uma condição essencial hoje em dia, né, mas para o desenvolvimento dessa tecnologia, para que ela empodere e inclua as pessoas dentro, né, desse processo e não realize um processo de opressão e segregue ainda mais a população de uma forma geral. Então, é necessário que nós, enquanto sociedade, para, né, entender que futuro que a gente quer, né, com essa tecnologia, a gente possa, é necessário que essa sociedade tenha um esforço coletivo, né, de toda a sociedade, para entender que tipo de futuro que queremos construir com a inteligência artificial.
O uso da inteligência artificial esbarra em dilemas éticos, como a falta de transparência, viés nos algoritmos, privacidade e proteção de dados sensíveis e também a respeito da integridade acadêmica. A falta de transparência corresponde à dificuldade ou até mesmo à impossibilidade de compreender como e por que um sistema de IA chegou a determinada decisão. Modelos de IA, principalmente de aprendizado profundo, são difíceis de interpretar, o que possibilita a compreensão de como foi tomada determinadas decisões, o que prejudica a confiança e levanta dúvidas sobre a responsabilidade pelos resultados gerados. Os viés nos algoritmos correspondem ao fato de que as IAs podem piorar injustiças e preconceitos existentes na sociedade. As inteligências artificiais são utilizados dados históricos para treiná-las, o que pode aumentar preconceitos existentes. E o mesmo vale pelas desigualdades. Em vez de corrigir o viés, o sistema automatiza e também amplifica, afetando um número maior de indivíduos de forma sistemática. Como é o caso da Amazon, que utilizava modelos de IA para recrutamento. E esse modelo de IA favorecia a contratação de homens ao invés de mulheres, reforçando uma desigualdade de gênero existente na sociedade, afirmando como um viés contra essas mulheres. E o mesmo pode ser refletido no viés racial, em que modelos de IA utilizados nos hospitais favoreciam brancos ao invés de negros na utilização dos serviços de saúde. A respeito da privacidade e proteção de dados sensíveis, pesquisas de IA muitas vezes utilizam dados pessoais, genômicos ou até mesmo médicos. Esses dados pessoais podem ser informações de identificação, localização ou comportamento. Genômicos, quando utiliza informações do DNA das pessoas. E dados médicos, quando utiliza históricos de saúde, diagnóstico, que são informações de alto sigilo. E o uso desses dados apresenta riscos, como o acesso indevido, vazamento e o uso sem consentimento. O acesso indevido se refere a pessoas ou entidades não autorizadas que obtêm acessos a essas informações confidenciais. O vazamento são os dados expostos publicamente. E o uso sem consentimento é o uso desses dados diferente do que a pessoa deu acesso, diferente do que a pessoa permitiu ser utilizado. E isso também reflete na necessidade da conformidade com a legislação de proteção de dados. Olá, eu sou Liliane Peroni e venho aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a legislação brasileira em relação ao uso da inteligência artificial. Você saberia me dizer, por exemplo, se quando uma obra de arte, um livro, uma música, ela é criada por inteligência artificial, quem detém os direitos autorais dessa obra? Você saberia me dizer quem é? Pois é, essa é uma pergunta que fica aí passando pela cabeça das pessoas que trabalham com a inteligência artificial, que usam essa ferramenta para fazer suas criações no dia a dia. Porém, a gente sabe que a nossa legislação brasileira de direitos autorais, ela exige que o autor seja uma pessoa física, cuja criação é fruto do espírito. Então, essa lei sobre autoria, ela é inaplicável, por exemplo, para uma máquina, ou seja, um algoritmo ele não poderia ser considerado autor no sentido pleno. Entretanto, existem algumas lacunas legais sobre a titularidade de inovações geradas pela IA. É uma crise conceitual que se manifesta na prática acadêmica por meio da erosão da integridade. Nós temos, de um lado, os alunos, os estudantes que utilizam dessas ferramentas para realização de seus trabalhos, utilizando somente o conteúdo produzido ali por eles, o que configura muitas vezes plágio e tornando essa prática normal dentro das instituições de ensino. Tem também o problema da apatia cognitiva. Os indivíduos deixam de ter capacidade de analisar e fazer sínteses críticas a respeito de conteúdos, de assuntos, e isso é um problema muito grande no futuro.
E também, do outro lado, estão a questão dos docentes, né, que ao delegarem para a inteligência artificial a criação de todo o conteúdo dos algoritmos, sem nenhuma revisão crítica, podem promover uma automatização desprovida do sentido pedagógico, gerando impactos no processo de ensino e aprendizagem. E aí? E no cenário nacional, o que a gente tem falando sobre o uso dessas inteligências artificiais? No momento, na nossa legislação nacional, não existe uma lei, uma portaria, uma diretriz única que verse sobre o uso das IAs. O que a gente tem tramitando na Câmara é um projeto de lei, a PL 2338 de 2023, que está no processo de construção. Ela está na fase de uma análise e avaliação por especialistas de inteligência artificial. E em relação ao centro de ensino, né, o MEC, o Conselho Nacional de Ensino, eles estão em discussão e construção de referenciais nacionais e diretrizes para que seja feito o uso ético e seguro dessa IA na educação. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem uma portaria de 2021, mas ela trata de maneira muito superficial, geral, sobre o uso de inteligência artificial. Frente, então, à existência, à não existência de uma lei que normalize o uso da IA nos centros de ensino, algumas universidades pelo Brasil já se anteciparam e publicaram algumas portarias, diretrizes, que já tratam do uso dessas inteligências artificiais no meio acadêmico. Então, nós temos aqui a Universidade Federal do Ceará, do Delta do Parnaíba, Instituto Federal de São Paulo, Universidade Federal do Amazonas, Unidade Estadual de Campinas e tantas outras pelo Brasil, já começaram a emitir portarias, notas, trazendo algumas normativas, diretrizes para o uso ético e consciente dessa tecnologia dentro do meio acadêmico. E, em especial, dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é a universidade qual eu sou estudante, né, discente, do programa de pós-graduação de Ciências Aplicadas à Saúde. A Universidade Federal de Juiz de Fora ainda não possui nenhuma normativa única e específica que trate detalhadamente do uso da inteligência artificial, tanto para alunos quanto professores nas diversas áreas. O que a nossa universidade tem feito é promover o debate ético e responsável do uso dessas inteligências e também tratar a integridade acadêmica, mesmo com a utilização dessas IAs. Então, eu trouxe aqui para vocês exemplos de como a Universidade Federal está atuando nessa frente. Então, nós temos aí, ao longo de 2025, foram feitos vários eventos para discutir o uso da IA. Tivemos um webinário que trouxe a questão do uso ético dela e também um outro evento que sediou o uso da inteligência artificial e produtividade no meio acadêmico. Agora, falando um pouco sobre as limitações da IA na pesquisa científica. Nós temos 3 principais problemas, que são eles: a dependência de dados de qualidade, o problema de generalização dos modelos e a necessidade de supervisão humana. Falando um pouco sobre a dependência da qualidade de modelo, a maioria dos modelos aí, a maioria dos algoritmos, eles só são eficazes se treinados com dados bem estruturados. Mesmo que treinados, com uma base muito grande, nem sempre essa base ela é confiável. Então possui também dados incompletos, ruidosos ou enviesados, que geram previsões incorretas. Isso é um problema muito grande quando a gente fala, de pesquisa científica. Esse tipo de erro, ele não pode ser recorrente, ele não pode nem existir. A gente sabe que existe, mas ele não pode ser um erro comum e frequente em trabalhos acadêmicos, A qualidade dos resultados, ela é muito proporcional à qualidade, a qualidade dos resultados, ela é proporcional à qualidade dos dados. Isso faz com que o quê? Seja muito dependente a uma base de dados muito confiáveis. Hoje já existem, inteligências artificiais que utilizem aí bases de dados específicas, mas mesmo assim é de extrema importância que a gente consiga aí fazer uma busca, procurar uma robustez para basear aí, para embasar os nossos trabalhos acadêmicos.
O outro problema que existe nas inteligências artificiais, aí, na maioria delas, é o problema de generalização dos modelos. Ou seja, a IA, ela faz o que chama de overfitting. Esse overfitting, ele ajusta, né, aos demais conjuntos de treinamento. Ou seja, ele faz com que a IA fique viciada. Então, ela cria ali uma mesma resposta para perguntas parecidas. E isso também é um problema muito grande na pesquisa científica. A gente sabe que uma palavra ou outra, ela já muda bastante o tipo de resposta que a gente precisa para a construção dos nossos trabalhos. E esse pode ser aí um grande problema também quando a gente fala de pesquisa acadêmica, de escrita acadêmica como um todo. Tá? Então tem aí uma baixa capacidade de previsão em novos contextos. Então pequenas alterações às vezes geram o mesmo resultado, o que pode ser bastante complicado. E também tem aquela questão, né, de até ter plágio, esse tipo de coisa, porque ela vai viciando e vai fazendo a mesma coisa. E a dificuldade de transferir resultados para populações ou realidades diferentes. Então ela não se adapta muito bem, né? Ela pesquisa e pega aquilo ali como verdade e às vezes até extrapola um pouco os resultados. Então isso traz ao último problema, que é essa necessidade de supervisão humana. É um problema, mas também é uma dica. Então assim, a IA, ela não substitui o julgamento científico, né? Especialmente em decisões complexas. Então, quando a gente está falando aí de tomada de decisão, de pensar ali, de saber como escrever, é muito importante a gente revisar o que a IA colabora conosco, ok? Também a interpretação e validação dos resultados devem permanecer como responsabilidade humana. A IA, ela não é responsabilizada por nada. Nós humanos que somos, ela é realmente uma ferramenta. A IA pode sugerir hipótese, mas não substitui a análise crítica, né? Então é importante que o pesquisador ele tenha uma base de conhecimento específica para suas produções acadêmicas, né? É importante que leia, que pesquise, né? Que crie aí todo esse embasamento mesmo, até para na hora que a IA trouxer aí um auxílio, na hora que ela errar, a gente conseguir identificar, porque depois o erro, né? O autor daquele trabalho é o pesquisador. Ele nunca vai ser o autor daquele projeto ou daquela pesquisa, daquele artigo. Nunca vai ser a inteligência artificial. Sempre vai ser o pesquisador. Então, essa responsabilização é muito importante, tá? Então, são limitações que trazem pra gente aí dicas importantes e alertas muito relevantes na hora de a gente usar essas ferramentas como um auxílio na produção dos nossos materiais. Dando continuidade à apresentação aqui das minhas colegas, pesquisas recentes apresentam 4 princípios éticos fundamentais para o uso da inteligência artificial nas pesquisas. Seriam essas: a primeira, contribuição intelectual; a segunda, competência acadêmica; a terceira, precisão de conteúdo; e a quarta, transparência. Eu vou tentar explicar nos próximos slides sobre cada uma delas, um pouco sobre cada uma delas. Pois bem, o que seriam esses princípios, esses usos éticos, né, da inteligência artificial na pesquisa? Contribuição intelectual. A primazia, a autonomia da pesquisa tem que ser do pesquisador. O pesquisador é que tem que criar, ele que tem que derivar os seus caminhos, o que ele precisa chegar, quais são os seus objetivos, correto? Então, a priori, né, a inteligência artificial seria exatamente só um suporte. Não obstante, a contribuição também intelectual, ela tem que ser muito mínima. As contribuições com a pesquisa, elas também têm que partir do pesquisador. Se você está usando inteligência artificial para contribuir intelectualmente com a sua pesquisa, isso não é ético, tá? Então, também, a princípio, também seria um uso aí só de ferramenta, tanto para contribuições no que tange aí a ideias, a desenvolvimento de ideias, como para desenvolvimento de pesquisas
na competência propriamente dita dessa pesquisa. A precisão do conteúdo. A responsabilidade é totalmente do pesquisador. Originalidade, as referências, ela deve ser exclusiva do pesquisador humano. A inteligência artificial também só deve ser utilizada como suporte, nada mais do que isso. Até porque, se a gente, como as minhas colegas também já falaram aqui, ela pode fornecer informações totalmente equivocadas, totalmente erradas. Ela pode, inclusive, inventar informações, ok? Então, isso na pesquisa, isso é inaceitável. E uma outra coisa, partindo do pressuposto que, por ser pesquisa, a gente precisa também ser totalmente transparente, aonde eu consigo divulgar como é que eu utilizei essa inteligência artificial, para que eu utilizei, tá? Então eu preciso exatamente explicar por que eu usei a inteligência artificial na minha pesquisa, na minha descrição, tá? Aonde eu usei, para que eu usei, porque os próximos pesquisadores que forem dar continuidade à pesquisa naquele campo, naquela mesma linha de pesquisa ao qual eu realizaram-se as pesquisas, eles precisam também ter esse passo a passo da onde que eu tirei aquelas informações, como eu cheguei naquelas informações. O uso eticamente aceitável da IA, segundo as pesquisas, seriam basicamente o quê? A utilização da IA para escrita, né? Uso para correção gramatical, correção ortográfica, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem básico. No nosso dia a dia a gente manda muita mensagem pelo WhatsApp. O que acontece? Muitas das vezes a gente recebe ali alguns exemplos de palavras com a qual vai complementar a nossa ideia escrita. É basicamente o que essas IAs na pesquisa poderiam nos auxiliar, tá? Em vez de eu escrever ali uma palavra, ele me dá alguns sinônimos que encaixariam melhor e provavelmente também me dá uma coesão, uma coerência melhor também na ideia. O outro uso é a tradução propriamente do idioma, né? Que seria o quê? Eu pego uma pesquisa na língua nativa, faço a tradução, obviamente eu vou fazer com que essa minha tradução pela IA ela seja conferida, seja confirmada com um tradutor aqui de referência, né? Para que eu não tenha aí eu não comprometa a minha pesquisa traduzindo uma coisa totalmente errada. Então, pode traduzir, mas confere com as pessoas especialistas na tradução, para que você não comprometa a informação da pesquisa nativa. E uma das aplicações estratégicas também da IA na pesquisa é exatamente esse gerenciamento das nossas referências no referencial, tá? É bem interessante. Existem sim IAs que você faz a citação e já aparece inclusive qual é o autor que fez a citação, quais os autores que fizeram a citação daquela parte. É muito interessante. Portanto, a IA, segundo as pesquisas, ela demonstra ser uma ferramenta bem promissora, ela bem poderosa no que tange a auxiliar nas pesquisas. Mas a responsabilidade, a criatividade, a autonomia, ela deve sempre partir do ser humano pesquisador. A ferramenta IA seria então essa ferramenta só de auxílio, de suporte. A autoridade, a autonomia e a produção, ela deve sim ser totalmente de responsabilidade do ser humano nessa pesquisa. E essas foram as nossas referências utilizadas. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção.